A edição das 10 está de volta e hoje faz 10 anos de uma das maiores tragédias da aviação brasileira. O acidente com o avião da TAM que saiu de Porto Alegre e não parou na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul aqui de São Paulo. A aeronave atravessou a Avenida Washington Luiz e bateu num prédio de cargas da própria companhia aérea. 199 pessoas morreram. A nossa repórter Isabela Leite está no Memorial 17 de Julho, que foi criado no local da explosão para homenagear as vítimas dessa tragédia. Isabela, bom dia. Vamos começar falando do processo na Justiça. A Justiça inocentou 3 pessoas que foram acusadas desse acidente, mas cabe recurso. Eu te pergunto, já tem um prazo aí para a Procuradoria Regional da República recorrer dessa decisão? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. Não, ainda não. Isso porque a Procuradoria-Geral Regional da República aqui de São Paulo ainda aguarda o teor da decisão do mês passado, que inocentou, então, 2 ex-executivos da TAM e a ex-diretora da Agência Nacional da Aviação Civil, para decidir se vai recorrer a uma instância superior, né, já que houve uma decisão no mês passado do Tribunal Regional Federal, ou se vai deixar o caso. Bom, a gente está aqui, como você disse, no Memorial 17 de Julho, onde ficava, né, o galpão da TAM Express, onde esse avião bateu depois de passar direto pela pista aqui de Congonhas. No fim de semana houve uma celebração, né, principalmente para famílias que não são aqui de São Paulo, mas muitos parentes retornaram então para poder prestar as suas últimas homenagens. Nesses 10 anos houve uma investigação, o CENIPA foi o órgão responsável, ele indicou 83 medidas, né, a serem implantadas para evitar que novos acidentes como o que ocorreu há 10 anos, ocorresse de novo. Aqui em Congonhas também houve uma redução no número de voos por hora. A gente tem uns números aqui que em 2007 eram 44 voos por hora, agora já são 37 voos por hora. A gente vai falar daqui a pouco também sobre as mudanças na pista do aeroporto, mas fato é que nem todas as famílias foram indenizadas. A gente preparou uma reportagem especial para relembrar, né, o que aconteceu nesses últimos 10 anos. Vamos assistir. Final de 2 milhas. Poderia confirmar as condições? Está molhado, escorregadia. Às 6h40 da tarde e o voo JJ 3054 da TAM recebe autorização para pousar na capital paulista. O Airbus A320 toca a pista e não desacelera. Ultrapassa os limites da pista principal e atravessa a avenida em frente ao aeroporto. Na sequência, um clarão. Era a explosão do momento em que o avião batia contra um prédio de carga e descarga da própria companhia aérea. A repórter Heloísa Gomide está neste momento na Avenida Washington Luiz, que permanece interditada em frente ao prédio da TAM Express. Boa noite, Heloísa. Quais são as informações de momento? Boa noite, André. Ainda chove muito aqui em São Paulo. As equipes de resgate continuam fazendo o trabalho que já dura mais de 3 horas. No meio das chamas, 199 motos. Entre passageiros, tripulantes, funcionários que trabalhavam no prédio na hora do acidente e pessoas que passavam por um posto de gasolina ao lado. Entrava para a história o pior acidente da aviação brasileira. Mais de 250 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas, que atingiram mais de 20 metros de altura e duraram mais de 6 horas. Chovia no dia do acidente e a pista, que havia passado por obras de recuperação, foi liberada, sem a conclusão do grooving, que são as ranhuras no asfalto que permitem o escoamento da água. O
acidente foi investigado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que divulgou o relatório final em setembro de 2009. De acordo com a perícia, além dos problemas de atrito na pista, a tragédia foi causada por um erro do piloto, que teria configurado de maneira irregular os manetes, sistema que controla a potência dos motores. Após a tragédia, a Infraero fez uma série de reformas no aeroporto de Congonhas, incluindo a recuperação de 2.000 metros da pista. No mês passado, quase 10 anos após a tragédia, o Tribunal Regional Federal decidiu manter a decisão de 2015, que inocentou 2 ex-executivos da TAM e a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil. Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, Alberto Fagerman e Denise Abreu foram acusados de atentado contra a segurança no transporte aéreo. Eles teriam sido negligentes por permitir que os aviões da TAM pousassem em Congonhas, apesar de terem conhecimento das más condições da pista, em especial nos dias de chuva. Segundo a denúncia, os 2 diretores não redirecionaram os aviões da empresa para pousar em outros aeroportos. Já Denise Abreu foi acusada de imprudência por determinar a liberação da pista de Congonhas sem realizar formalmente uma inspeção após a reforma, para confirmar que as condições de funcionamento estavam de acordo com os padrões de segurança aeronáutica. A Procuradoria havia pedido a condenação dos 3 a 24 anos de prisão. Ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. A absolvição foi apoiada no parecer final do CENIPA, que indicou que as condições climáticas e as condições da pista do aeroporto de Congonhas não foram decisivas para o acidente. Ainda segundo o relatório, a falha técnica ou humana no manejo dos manetes teria derrubado o Airbus da TAM, mesmo em outras condições climáticas. Em 2012, as 199 vítimas da tragédia foram homenageadas com a inauguração da Praça Memorial 17 de Julho. O marco foi erguido no terreno da TAM Express, onde ficava o depósito de cargas da empresa atingido pela aeronave. Além da construção da praça, foi mantida no local uma amoreira que resistiu à colisão do avião. A árvore se tornou, para amigos e familiares das vítimas, um símbolo de sobrevivência e recomeço. Bom, a nossa produção tentou desde a semana passada um posicionamento, dos dois executivos da TAM e também da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. Agora, como a gente mostrou, várias questões nessa reportagem, a Infraero, que é responsável pela administração do aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul da capital paulista, disse que foram feitas adequações na pista de Congonhas, adequações operacionais desde o acidente, inclusive reformas nas pistas principal e auxiliar. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, também informou que foram implantadas novas malhas aéreas, inclusive organizando rotas e horários definidos pela empresa, e também intensificou a fiscalização das companhias aéreas. O CENIPA, que foi responsável pela investigação, afirmou ainda que apontou 83 recomendações depois do acidente, 24 delas foram usadas pela TAM, inclusive. A TAM, que hoje tem o nome de Latam, em nota afirmou que se empenhou em dar apoio a todas as famílias desde o momento do acidente, que seguiu todas as recomendações feitas pelo CENIPA, entre elas melhorar a divulgação de procedimentos dentro da companhia aérea e também digitalizou os manuais das aeronaves. Até então, esses manuais eram só em papel. E também que foi criada
criado uma câmara de indenização para as vítimas. Só para a gente concluir, a gente também tem o posicionamento da Airbus, que era a fabricante da aeronave, a aeronave A320. Informou que cooperou com as autoridades desde o início do processo da investigação e que fez as modificações indicadas pelo CENIPA. Bom, a gente falou um pouco das investigações, mas nesses últimos 10 anos também foi um período, né, de muita dor e saudade das famílias que perderam, né, entes queridos, filhos, pais, irmãos. E a gente conversou com uma dessas pessoas, é o seu Roberto, ele é pai da comissária Madalena. Ela estava nessa aeronave e a família, desde o acidente, decidiu se mudar do Rio Grande do Sul aqui para São Paulo, para ficar até mais perto aqui do aeroporto de Congonhas. E essa família faz todo um trabalho de preservação aqui no Memorial 17 de Julho. O repórter Mítil Diniz e o repórter cinematográfico Eduardo Agostinho mostram pra gente essa história agora. A Madalena era sempre sorridente, ela tinha 1,80 m de altura, uma loirinha linda, sempre sorridente. O sonho dela era ser aeromoça. Ela passou nas 8 provas que tinha. Ela falava até que ela queria chegar a pilotar, ela queria chegar ao ponto. Né? Eu creio que ela iria sim, tá? Porque com 20 anos ela já estava no meio ali. Tá? Madalena tinha só 10 meses como comissária de bordo da TAM quando aconteceu o acidente. A tragédia que interrompeu o sonho da jovem gaúcha também mudou completamente a vida da família dela. Todo dia é difícil passar um dia que eu não choro de saudade da Madalena, mas eu vou pro meu canto, né? Eu vou lá na minha sacada, lá, né? Vou no banheiro, vou no escritório aqui. Hoje, seu Roberto consegue ver o aeroporto de Congonhas da sacada de casa. Ele saiu do pequeno município de Dois Irmãos, no interior do Rio Grande do Sul, em 2009, pouco mais de um ano depois do acidente aéreo. E foi viver em São Paulo, com a mulher e a filha caçula. Onde a gente morava, uma cidade pequena, né? Tem 27 mil habitantes, né? Então todo mundo se conhece. E ali a gente ficou meio que rotulado, tipo assim, parece com um carimbo, né? Ali são os pais da guria que morreu. Muito pesado, assim, eu tinha que tirar elas de lá, tinha que tirar a minha esposa e minha filha de lá. Mas o que leva alguém a vir morar tão perto do lugar onde a filha morreu? O seu Roberto e a família tinham um objetivo bem claro: homenagear Madalena, ela e as outras 198 pessoas que morreram aqui. Eu sinto que eu estou mais perto delas, estou no lugar onde tudo aconteceu e a gente transformou isso num memorial e o único lugar que a gente consegue homenagear eles. Seu Roberto diz que fica com o coração mais tranquilo cuidando do memorial. 10 anos depois da tragédia, o local tem vários sinais de abandono. Parte da iluminação do espelho d'água e até o corrimão da praça foram roubados. Lâmpadas colocadas no chão, simbolizando as vítimas, foram cobertas com cimento durante trabalhos de manutenção no local. Não é o que a gente queria, mas já que foi isso que foi construído, eu gostaria que ele fosse cuidado, né? Que ele fosse respeitado. Bom, a gente inclusive cobrou, né, a prefeitura a respeito disso. A subprefeitura regional de Santo Amaro, que é responsável aqui por essa área, disse que executa ações de zeladoria e que está sendo feito um processo de revitalização que está na reta final. Bom, a gente falou das vítimas fatais desse acidente, mas essa tragédia também teve sobreviventes. Um deles é o consultor de informática, Roberto Zani. Ele trabalhava no prédio da TAM, conseguiu aí achar uma alternativa para não se sufocar com a fumaça. Ele estava quase saindo do trabalho quando houve o acidente. Ele também conversou com a gente a respeito dessa experiência. Vamos ouvir. Foi muito rapidamente, não tinha, mas a fumaça invadiu muito rapidamente, vinha pela escada, né? Porque o foco do incêndio, do choque, foi bem ao pé da escada. Então a escada não tinha como ir. E ali começou a invadir de fumaça e de repente não tinha mais oxigênio pra gente. E aí foi nessa hora que você correu pra janela? Eu encontrei esse amigo meu, eu falei, vamos pro lado de cá, vamos pra lateral, porque a gente sabia que tinha janela. Então, encontramos uma sala aberta, coincidentemente, onde a gente conseguiu levantar. A gente conseguiu levantar e aí conseguimos respirar e tomar alguma ação, né? Foi onde eu tive a ação de quebrar 2 janelas com uma cadeira para a gente poder acessar e ter uma respiração ali por algum tempo e pedir socorro. E foi ali que a gente ficou mais de 1 hora ali no parapeito aguardando o corpo de bombeiros socorrer a gente. Mas foram horas de muita agonia, de muito desespero, de muita fé, de tudo, né? Estar aqui hoje me dá até que uma paz, assim, e um sentimento de agradecimento total, né? Por poder estar visitando o local novamente, né? Que muitos não tiveram essa chance.
Bom, e desde o dia da tragédia, né, as famílias se reuniram, né, até para unir forças para passar por esse momento tão difícil. Foi organizada uma associação das famílias, né? E eu estou aqui com o vice-presidente da Associação das Famílias das Vítimas desse acidente, o seu Arquelau. Muito obrigado por estar aqui com a gente num dia, né, que deve ser muito difícil para todas as famílias. Eu queria começar conversando com o senhor a respeito da falta de punição depois de 10 anos em relação à responsabilização desse acidente. A verdade sobre o acidente foi revelada no relatório da Polícia Civil, né? A denúncia foi feita pela Procuradora da República, foi aceita. Infelizmente, essa denúncia que foi feita e que foi aceita pelo juiz resultou em absolvição dos réus, o que para a gente ficou uma sensação de injustiça muito grande, que houve absolvição a despeito de tantas provas desse acidente, transgressões de segurança que foram cometidas. A gente quer recorrer até a terceira instância para que não fique impune esse acidente. A gente sabe que a impunidade leva à reincidência. Eu trago aqui, vida não tem preço. Mesmo depois do acidente, os 7 lemas, que são as cláusulas pétreas da companhia, deixadas pelo fundador, o comandante Rolim, o primeiro lema é nada substitui o lucro. E em terceiro lugar vem que a segurança é importante. Ainda hoje, pode olhar no site, continua lá os 7 lemas, né? Então, a gente acha que esse nada substitui o lucro colaborou para não ter desviado o avião daqui. Poderia ter descido em Guarulhos, poderia ter descido em Campinas, né? Mas aí tem custo para transporte dos passageiros. Então a gente gostaria que não ficasse impune. Agora, em relação às indenizações, claro, o senhor disse que a vida não tem preço, não há nada que pague, né? A vida de um filho, o senhor perdeu uma filha nesse acidente. Mas como é que está esse processo de indenização para essas famílias? 105 famílias entraram na justiça até lá nos Estados Unidos. Em dezembro de 2008, 1 ano e meio depois do acidente, houve o acordo parcial. A TAM fez o acordo parcial e saiu da ação preocupada de perder a autorização para voar no espaço aéreo americano. Houve o acordo parcial com a TAM. Essa ação voltou para o Brasil, continuou com a Airbus e as outras 2 que faziam a manutenção lá na aeronave. E agora já são 10 anos, está em fase final, mas ainda não concluiu. Continuamos com a ação contra a Airbus. Sr. Arquelau, o senhor e a sua esposa, inclusive, são muito atuantes, né, nesse trabalho de reunir as famílias. Nesse processo de dor e de saudade, por que é tão importante, né, trazer todo mundo junto aqui, principalmente para esse memorial que foi construído bem no local do acidente? Nós montamos a associação, o lema da associação é Vida, Verdade e Justiça. Lutar pela vida, verdade e justiça. Dentro da luta pela vida, a gente conseguiu que fosse construído o memorial bem em frente a Congonhas, no lugar do acidente, que é um lugar, além de ser um lugar sagrado para a gente, mas é um lugar de reflexão sobre a importância da segurança no setor aéreo que transporta tantas vidas por esse nosso Brasil. Então a gente quer que aqui em frente, né, o pessoal que trabalha principalmente no setor aéreo veja como a segurança é importante para a manutenção das próprias vidas e das vidas dos passageiros, né? Verdade, a gente lutou pela verdade, a verdade foi revelada no relatório da Polícia Civil, foi feita a denúncia e justiça é que ainda sentimos essa frustração. A nossa luta agora é que esse memorial seja revitalizado. Com a nova administração, a gente está sentindo que está acontecendo essa revitalização. Em 2 semanas eles conseguiram melhorar bastante aqui. Tá certo, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na edição das 10. O seu Arquelau citou nessa questão da indenização. A Latam em nota informou que ainda tem 2 processos de indenização em andamento. Aline e Raquel, é difícil, a gente acompanha as famílias aqui prestando as suas homenagens. A todo momento tem algumas pessoas que se reúnem para fazer uma oração e às 6 horas da tarde também está prevista uma outra reunião aqui desses parentes para fazer uma oração que seria mais ou menos na hora do acidente, 10 anos depois. Voltamos ao estúdio. Que dia triste, né, Isabela? Mas como falou o seu entrevistado, né, um dia também para cobrar, para relembrar e para mostrar que a vida, de fato, não tem preço.